Olá pessoal, a nossa disciplina de Sistemas Tolerantes a Falhas. Nesta pré-aula 2, vamos continuar vendo mais alguns detalhes dos fundamentos de tolerância a falhas. Nessa segunda aula, nós vamos estudar o conceito de confiabilidade de um componente de um sistema. E a confiabilidade é representada por R de T, onde R de T é a probabilidade do componente estar operacional no mínimo até o instante T, e inclusive esse instante T. Como na última aula nós vimos que F1 de T denota a probabilidade de um componente falhar antes ou exatamente no tempo T, então nós temos que a confiabilidade é o inverso da probabilidade do componente falhar. E vice-versa, ou seja, a probabilidade do componente falhar é o inverso da confiabilidade daquele componente. E aí nós temos então as equações aí que demonstram esta regra. Dentro desse conceito de confiabilidade, nós temos o modelo mais comum e mais antigo para representar sistemas, que é o diagrama de blocos de confiabilidade. Nesse diagrama de blocos, a gente consegue demonstrar a dependência operacional entre os componentes de um sistema. E esse diagrama, ele não necessariamente precisa representar o sistema fisicamente. E nós temos três tipos de representações nesse diagrama de blocos, que é a representação de um sistema com seus módulos interconectados em série, um sistema conectado em paralelo e um sistema híbrido, ou seja, onde temos componentes em série e componentes em paralelo. Com relação aos sistemas em série, nós temos que, então, cada módulo N, eles estão conectados juntamente e a falha de um componente individual vai provocar a falha da estrutura inteira do sistema como um todo. Então, a confiabilidade de um sistema em série é denotado pelo produtório de confiabilidade ou da confiabilidade de cada um desses componentes. Ou seja, se um componente falhar, todo o sistema vai falhar. Então, nós multiplicamos a confiabilidade de cada módulo deste sistema e teremos, então, a confiabilidade do sistema completo. Já num sistema em paralelo, os N módulos eles estão conectados juntos, mas a falha de todos os componentes é que vai provocar a falha da estrutura como um todo. Ou seja, se um componente falhar, o sistema continua executando. Veja bem, o sistema ele continua operacional, não necessariamente ele vai responder da mesma forma como ele estava respondendo antes, com a performance esperada. Apenas que, se um componente falhar, o sistema ele continua operacional. E aí, então, a confiabilidade de um sistema em paralelo ele é denotado pela equação ou pelo produtório de 1 menos R de T, onde R de T é a confiabilidade de cada um dos componentes. E a estrutura canônica ou diagrama de blocos de um sistema híbrido, que representa a maioria dos sistemas, vai mostrar um acoplamento onde nós teremos módulos conectados em série e módulos conectados em paralelo. E aí, nesse caso, para a gente calcular a confiabilidade do sistema como um todo, do sistema inteiro, então a gente vai precisar recorrer a uma abordagem recursiva, ou seja, simplificar o nosso sistema até que nós consigamos chegar a estruturas em série ou estruturas em paralelo. No nosso exemplo aqui, digamos que se o componente C funcionar, nós teremos aqui do lado esquerdo a representação de como poderemos calcular a confiabilidade, e se o componente C falhar, do lado direito, nós temos a representação de como que o sistema vai se comportar, já que o componente C ele está conectado em paralelo ao componente B e, com relação ao componente A, ele está conectado em série. E o componente C também está conectado em paralelo com relação ao componente D.
certo? Bom, pessoal, para a nossa pré-aula é isso. Vamos ver mais detalhes aí na nossa aula e com os exercícios. Obrigado.